E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos então à dica do Enem sobre notícia. Cara, notícia é um gênero extremamente interessante, porque tu passa por notícia o tempo inteiro, tá? Não tem uma condição assim que tu consiga escapar de notícia. Nós estamos fazendo inclusive essa aula sobre notícia hoje, porque nós estamos falando sobre fake news, né? Lá no Linguagens Humanas, em redação e aí por diante. Eu acho uma conjunção interessante de aulas e de informações. Fake news são notícias falsas, né, claro. E fake news significam, ou melhor, notícia significa informação, tu entendeu? Sempre que nós mencionamos essa coisa, vivemos na era da informação, precisamos de informação, temos informação. A notícia é base na informação, correto? É com a notícia, muitas vezes, que tu vai escolher um candidato em quem tu vai votar, é com a notícia que tu vai escolher o curso onde tu vai estudar e aí por diante. E uma tese que eu desenvolvi na aula de redação e de linguagens humanas é assim, todo mundo tem informação. Meu, tu pode ser analfabeto, mas a informação vai chegar a ti, entendeu? Mesmo que tu não queira. Seja pela tua comunidade, seja pela mídia convencional, pela TV, correto? Tu até pode dizer assim, tem coisa que a Globo não diz, mas o SBT diz, correto? SBT ou STB, eu nunca me lembro do canal, ou a Record, tu entendeu? Mas alguém vai dizer para a pessoa algum tipo de informação e ela quase sempre vem no formato de notícia. Alguém poderia dizer, talvez seja o caso de vocês, é o meu, assim, eu acho que eu leio tanto quanto notícia e artigo, tu entendeu? Mas talvez eu leia mais artigo, porque a minha profissão, assim, exige, tu entendeu? Mas é pau e pau, entendeu? E notícia é uma coisa mais natural, intuitiva, espontânea, e eu não sei se não é mais influenciável, correto? Quando tu tá lendo um artigo, o artigo é uma coisa que tu tem que pensar, tu sabe que aquele cara ali que tá escrevendo aquele artigo quer te convencer, então a tua reação pode ser um pouco mais defensiva. Enquanto aquela notícia que tu vê, casualmente numa rede social, ou lê no jornal, ou ouve na Globo, no SBT, elas são um pouco mais espontâneas e inconscientes. Então considero notícia um gênero muito interessante, até porque a função principal, já vamos falar das características, lembra da tabelinha lá de gêneros textuais que está no site, quais são as peculiaridades, tá, da notícia. Como é que é o público? O público é o público em geral, correto? Pode existir naturalmente notícia para público mais especializado, se direcionar a um público mais especializado numa publicação mais especializada, entendeu? Então lá pelas tantas, se tu ler uma Nature, uma Science da vida, se tu ler um Financial Times, entendeu? Então talvez tu vá ler notícias que se direcionem a pessoas que têm mais informações, correto? Mas a tendência é um público generalizado e não especializado, tá? Segunda situação, qual é o contexto da notícia? Mídia, ok? Não tem como fugir disso aí. A mídia pode ser daí escrita ou ela pode ser também digital, correto? Qualquer uma dessas duas situações. Um detalhe importante da notícia, né? A tendência, é claro, é a linguagem ser culta, ok? Existe a possibilidade de uma informalidade da notícia quando nós estamos vendo mídias mais informais. Por exemplo, se tu ouve rádio, tá? Lembra de um tempo que tu ia pro módulo até aula, correto? Quando tinha aula presencial e teu pai te levava de manhã cedo ouvindo a Rádio Gaúcha, correto? Aqueles programas chato da manhã lá. Aí às vezes tu tem um apresentador falando contigo, te dando notícias numa linguagem mais informal. É possível, mas o padrão é a linguagem culta e para o leitor que nós falamos antes da Science, Nature, Financial Times e tal, aí talvez a linguagem seja mais um jargão, correto? Tu pode ler notícia em outras linguagens se a publicação for especializada, mas a tendência é a linguagem culta. E duas coisas muito importantes, tá, que caracterizam sempre o gênero textual, vocês lembram daquela tabelinha, dois segmentos que se cruzam, tá, que é a finalidade e a função, correto? A finalidade a gente expressa sempre um verbo, né? Qual é a finalidade da notícia? Informar. É óbvio, correto? Então isso vai me dar uma função que é referencial. Beleza? Nós já discutimos isso, né? A função da linguagem é uma coisa que o gênero não pode abrir mão, porque ele existe para aquilo. Então a função da notícia é informar, correto? A finalidade é informar, então a função ela tem que ser referencial. Beleza? Aí tem um pequeno detalhe, tá? A notícia não pode ser tendenciosa, a notícia não pode ter opinião, correto? Daí que tu diferencia dois gêneros muito próximos, que são notícia e reportagem. Ao contrário, na reportagem o cara pode dar uma opinião, ele pode dar um indicativo. A reportagem ela pode ter um senso crítico um pouquinho maior, correto? O que é a notícia? Tu vir e
noticiar um assassinato aqui no meu bairro. Aconteceu um assassinato na esquina, blá blá blá, correto? O que é a reportagem? É quando a gente faz um conjunto maior e inclui já algum fator da causa, da omissão do governo, da sensação de insegurança que o cidadão vai ter. Na reportagem eu tenho um critério um pouco mais opinativo. Quando virmos reportagem vai aparecer essa diferença, mas reportagem e notícia, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. No gênero notícia, que está num conjunto, por exemplo, de uma forma de leitura que é o jornal eletrônico ou digital, a notícia se afasta também dos outros gêneros, tipo assim, artigo editorial, né? Artigo editorial tem função apelativa, correto? A notícia vai ser um dos raros, ou único, talvez, que seja exclusivamente referencial. Beleza? Então vamos lá responder essas perguntinhas aqui, tá? O que, quem, quando, onde, como e por quê, correto? Isso porque tem uma tendência, se nós estivéssemos escrevendo isso, até ser separado, né? Por que razão? Na página 207, na coluna da tua direita um pouco mais abaixo, na 188, você tem uma notícia, pessoal, que mudou no nosso país recentemente, que começa assim, ó, como é que é a manchete? Jair Bolsonaro é eleito presidente e interrompe série de vitórias do PT. Quem aí é o Jair, correto? E a gente já tem o quê? Jair eleito presidente, interrompendo a vitória. Aí tem o chamado leadzinho, um chamamento embaixo que é assim, ó, candidato do PSL derrotou o petista Fernando Haddad no segundo turno, e aí vem as explicações, o como, né? Com 55% dos votos, e foi eleito o 38º presidente do Brasil. Aí vai explicando, para quem não sabia, né, que ele era capitão reformado do Exército, deputado federal desde 91. Se elegeu com promessa de reformas liberais na economia e um discurso conservador, bem conservador, contrário à corrupção, ao PT e ao próprio sistema político. Tu vê que assim, para o jornalista, é que isso aqui é um texto da Folha de São Paulo, tá? Ele é obrigado a adjetivar, né? Tu entendeu? Então a notícia ela tem que ser um certo consenso. As reformas do Bolsonaro efetivamente são liberais ou não? O jornalista tem que colocar, né? Por causa do Paulo Guedes. Tá, e o discurso é conservador ou não? Claro, por causa da questão religiosa. Entendeu? Então tu vê que os adjetivos eles são poucos. No que diz respeito ao que ele fala antes, né, os números, ele é capitão reformado, ele é deputado desde 91, cara, não tem absolutamente nenhuma adjetivação, tu entendeu? Nenhuma ponderação do jornalista. O liberal e o conservador são os adjetivos que saltam mais à vista, mas aí tu empresta do discurso do próprio candidato, tá? Aí ele repete no próximo parágrafo ali, né? 38º presidente, derrotou o segundo turno, blá, 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 começou o texto. Interrompe a série de vitórias do PT que vinha desde 2002, tá? E aí tu vê que a notícia hoje em dia, né, com a questão das urnas eletrônicas, ela tem uma confirmação super definida, né? A vitória foi confirmada às 19h18, com 94% das sessões apuradas, não tinha mais como reverter. Aí naquele momento ele já tinha 55,54% dos votos válidos, e o Haddad, com 44,46%, não podia alcançar mais, tá? Aí depois, quando terminou, eles dizem ali, né, deu 55,3% e 47,04%, beleza? Então agora vai ter um desenrolar da notícia que deveria ser aquilo que interessa ao leitor, né? No discurso da vitória, Bolsonaro afirmou que o novo governo será o defensor da Constituição, da democracia e da liberdade, correto? Isso é um fato, isso aí ele disse, né? Ele tem 63 anos, aí repete ali o que estava no lead, né? Isso é uma tendência. O lead tem a manchete, tem o leadzinho que chama atenção, e muitas vezes o que está nesse lead vai aparecer de novo, porque o cara vai desenvolver, né? Dono de uma extensa lista de declarações polêmicas, que só aumenta, né? E tu vê, né? Antes ele era conhecido pelas declarações, agora também tem as ações polêmicas, né? Como não usar máscara aí nas manifestações e tal. Bolsonaro materializou em votos o apoio, cultivou e ampliou a partir das redes sociais em viagens pelo Brasil para obter o mandato de presidente de 19 a 2022. Uma dica aqui, já que a gente está nessa notícia, né? Vale ver depois algo sobre fake news, né? E o efeito das redes sociais nas eleições, contra ou a favor do Bolsonaro. E o mecanismo principal que foi o principal rede social, WhatsApp. Na campanha por meio das redes sociais e o discurso das redes sociais e aplicativos de mensagem WhatsApp, né, acabou dizendo, apostou um discurso conservador nos costumes, de ação liberal na economia e de linha dura no combate à corrupção e à violência urbana e opositor do PT e esquerda, né?
Tá bem resumido aqui, né? Eu acho que não é tendencioso, apesar do Bolsonaro mesmo acusar o Folha de tendencioso. Liberal na economia, qual foi o primeiro-ministro que ele escolheu previamente, antes do segundo turno, Paulo Guedes. Conservador nos costumes, a questão religiosa não nos deixa mentir, né, naturalmente. E o discurso antipetista a full, né, opositor, tranquilo. Notícia bem completa, tá? Difícil de tu tirar alguma coisa aqui que seja opinião do jornalista. Nunca é completamente isento, né? Porque ele fez uma escolha, né? Foi a partir das redes sociais e em viagens que ele obteve o mandato. Eu acho coerente dizer isso aí, correto? Acho que foi muito mais nisso do que através de comícios e debates, porque ele não foi. Então é difícil tu acusar de uma certa tendenciosidade, correto? Tá aí o gênero notícia. Linguagem culta, tu vê que a pontuação nesse caso aqui, lembrando, a tua redação é canônica, correto? Naturalmente. É um grande público que vai ler, público em geral, então o cara tem que fazer as regrinhas todas direitinho. Função totalmente informativa, pela referencial da linguagem, correto? E com todas as informações necessárias precisas ali. Tá? É claro que não tem uma referência direta ao onde, apesar do autor da notícia, o Guilherme Mazuia, que ele está localizado em Brasília, né? Porque generalizado ele foi eleito presidente do Brasil, correto? As informações estão todas bem contidas. Está aí um belo exemplo, correto? Sugiro muito complementar esse vídeo com a aula de fake news, correto? Se vocês não recebem, então só no português, me peçam, essa semana a gente vai abrir essa aula de fake news, que eu acho que ela é muito legal. Aí valeu, até a próxima dica. A próxima dica, todo o conjunto de funções da linguagem. Valeu!